A Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Amém? Podeis tomar assento. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. A palavra do Senhor traz o nascimento de João Batista e fala sobre seu pai e sobre a sua mãe, Zacarias e Isabel, e vai mostrando como eram excelentes e como justos eram ambos, e como eles viviam e obedeciam os mandamentos do Senhor, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma. A palavra disse: coube-lhe a sorte. Ele estava naquele dia e o Senhor apareceu para ele. Mas algo nós temos que entender, que não é só porque ele estava ali, mas o anjo veio responder às suas orações. Existia no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, eram ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o holocausto. Era o dia em que ele estava exercendo o seu ofício de sacerdote. Mas algo diz que ele orava, e o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Porque o anjo veio? Porque havia uma oração. Esse casal, eles faziam o ofício, estavam no templo, mas havia oração na vida deles. Eles buscavam por algo, e era incessante esta oração, eles sempre clamavam a Deus, buscavam em Deus, ainda que a palavra diz que eram ambos de idade avançada. Eles poderiam desistir, eles poderiam dizer: Deus se esqueceu de nós. Mas o anjo vem e diz:
olha, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará luz, um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não parar de orar, não parar de clamar ao Senhor, ainda que aos nossos olhos parece que já não dá certo, parece que não vai acontecer, mas há um dia que o Senhor vem e responde às nossas orações. Então é perseverança, não desistir, não desanimar, sempre se manter em oração, falando com Deus, clamando a Deus, apresentando a Deus as nossas necessidades. A oração de um justo tem muito, pode muito em seus efeitos. Abra a Bíblia em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, do versículo de número 6 e 7, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Nada é impossível para Deus. Tudo aquilo que nós pensamos que precisamos, Deus pode nos entregar. Deus pode mudar. Deus pode responder. Então, por isso, o apóstolo diz, olha, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar, ela vai e volta, ela é lançada de uma parte para outra, e a palavra diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Sempre confiar em Deus. Sempre buscar no Senhor, confiando, ainda que pareça que nada está acontecendo. Ainda que pareça que Deus não está vendo. Muitos dias nós nos deparamos com alguma situação que nós pensamos, mas Deus não está vendo? Por que Deus não está agindo? Ou porque Deus não está fazendo? A palavra nos chama à oração. Continue a orar, orar na fé, esperando em Deus, confiando em Deus. O Senhor dará a resposta, o Senhor trará sempre aquilo que buscamos e aquilo que estamos esperando que o Senhor vá trazer aos nossos corações. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Bendito é o homem que confia no Senhor. Jeremias está dizendo, olha, ainda que haja sequidão, há ano de sequidão, há ano que parece que nada vai acontecer, há momentos que parece que nada vai acontecer, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. O profeta, ele não está dizendo, olha, não virá calor, ele está dizendo, ele não receia quando vem o calor, e nem no ano da sequidão. Ele continua firme, ele continua confiante, ainda que ele olha para o tempo, ele olha para a situação, e ele diz, mas está muito ruim,
as coisas não estão correndo como eu gostaria que corressem. Então, o profeta diz: vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Fé é o firme fundamento. Quando nós falamos em fé, fé é o firme fundamento. Nós temos que ter uma base, nós temos que apoiar a nossa oração sobre as promessas de Deus. Por que eu vou orar? Porque há promessas de Deus. Porque Deus promete. Deus, Ele promete que vai responder a nossa oração. Ele promete que vai dar bons resultados. Então a nossa fé, ela deve estar firme, ela é um firme fundamento. Ela tem que estar sobre a palavra de Deus. Ela tem que confiar na palavra de Deus. Como nós vamos orar? Confiando na palavra. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. A árvore, ela vai buscar a água no ribeiro, ela está junto do ribeiro e ela estende as suas raízes para onde tem água. Ela vai procurar a vida, ela vai procurar a água. E não receia quando vem o calor, porque ela está baseada, ela está firmada na fé e confiando em Deus. Então, a oração, esse casal, a palavra diz que eram ambos justos. Ambos eram justos diante do Senhor. Eles estavam ali, era um tempo que ele deveria estar no seu ofício, e ele não estava desanimado, ele estava confiante, ainda que não tinha acontecido aquilo que ele buscava. Ele continuava orando, ele continuava buscando ao Senhor. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, até a consumação dos séculos. O Senhor agora fala ao solitário: eu estou contigo. Muitas vezes nós pensamos, mas eu estou sozinho nessa luta, quem vai me ajudar? O Senhor diz: olha, eu estou convosco todos os dias. Sou eu que te guardo, sou eu que te fortaleço. Então continua confiando, porque o Senhor estará conosco todos os dias, dias bons, dias ruins, dias de seca, o Senhor estará conosco. Ele nos guarda a cada momento. O Senhor não nos deixa ficarmos só. Por isso, a nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. O que diz a palavra? Onde nós vamos buscar fundamentos para continuarmos orando, continuarmos caminhando. Abra a tua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então eu sou forte. O Senhor promete, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós pensamos que estamos fracos, o Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor estará nos fortalecendo.
Então continue com fé, continue orando, continue buscando, não desanime. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando eu confio na minha força, quando eu penso que por mim mesmo eu resolvo tudo, eu estarei fraco. Mas quando eu olho para mim e digo, Senhor, como eu vou vencer? Como eu vou sair dessa situação? Aí o Senhor nos aperfeiçoa e o Senhor nos fortalece. Então continua, baseando na palavra do Senhor, não desanimar em nenhum momento. Em nenhum momento parar de orar. Em nenhum momento deixar de buscar Deus nas orações. Falar com Deus. Buscar respostas em Deus. Abra a tua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 5. Versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu estou ansioso, lança sobre Jesus, lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele, e ele diz, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha fé, eu venci o mundo. No mundo nós teremos aflições. Então quando vier a ansiedade, por aquilo que nós não sabemos como vai acontecer, ou que está por vir, lança sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, esteja dentro de uma paz, tranquilo, não se exalte, não desanime, não se entristeça, busca sempre na presença do Senhor, não importa o que se levanta, oração da fé, buscando em Deus, confiando em Deus, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus, confia em Deus, coloca sobre Ele toda a ansiedade. O mundo, ele nos traz ansiedades, nós não sabemos o que vai se levantar, o que vai ser, o que está se levantando, o que está se preparando, isso traz uma ansiedade, excesso do futuro. Nós começamos a nos preocupar pelo dia de amanhã, por isso o apóstolo nos ensina, lança sobre ele toda a ansiedade, confia nele, ele tudo fará. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, diz assim, versículo 8 em diante. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei a gordura, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós entendemos a palavra de Deus, Neemias e Esdras, eles estavam ensinando a palavra de Deus. O povo tinha ficado muito longe da palavra de Deus, e já não compreendia mais
a palavra de Deus. E eles agora estão reunindo o povo, trouxeram a palavra e começaram a ensinar a palavra novamente. E ensinavam o povo. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao vosso Deus. Então não lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide comer a gordura, bebei das doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando o Senhor se alegra da nossa busca, da nossa oração, Ele traz alegria ao nosso coração. Ele é a nossa alegria. Quando entendemos a palavra de Deus, quando entendemos que podemos passar por situações, porque o mundo jaz no maligno. Nós olhamos para o mundo e algumas pessoas dizem: o mundo vai melhorar. A palavra diz que não, o mundo não vai melhorar. Mas nós podemos nos alegrar. Alegrar em quem? No mundo? Não, nos alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos na sua palavra, buscarmos a sua palavra, buscar e confiar em Deus, orando, falando com Ele, buscando resultados, saída, para tudo aquilo que nós precisamos. A palavra começa a falar sobre os pais de João, e diz a palavra que eles eram fiéis, que eles estavam em oração, e o Senhor ainda dá a eles um filho, e diz que o filho será de grande alegria, e desde o ventre da mãe, ele já teria o Espírito Santo de Deus. O que mais está faltando hoje no mundo? O Espírito Santo de Deus, porque as pessoas são más, porque as pessoas fazem atitudes malignas, porque está faltando o Espírito Santo de Deus. E a promessa era que ainda no ventre da mãe, João Batista teria o Espírito de Deus. E desde o ventre já terá o Espírito de Deus. Tudo que nós precisamos tem na palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós buscamos, o Senhor já prometeu. Por isso a nossa fé, ela tem que ter fundamentos. E fundamentos aonde? Na palavra de Deus. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada, não em homens, mas na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 15, versículo 23 em diante, diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Se temos enfermidade, há uma promessa: eu sou o Senhor que te sara. Buscar na palavra do Senhor, buscar a cura, buscar a libertação, buscar para que o Senhor realize os milagres em nossa vida. Eu sou o Senhor que te cura. A fé tem que estar apoiada com toda a certeza na fé sobre a promessa. Eu sou o Senhor que te cura. A fé vê o que crê. Quando nós temos fé, nós temos que crer que aquilo que se vê
e aquilo que se fala, acontece. Nós trazemos para a realidade, nós trazemos para a nossa vida aquilo que nós vemos com os nossos olhos espirituais e declaramos, nós trazemos vida, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós buscamos, confiando que Deus responde às orações. Abra a tua Bíblia agora, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 22, diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Perseverança. A nossa fé, ela é provada. Nós somos provados, o povo de Israel, ele foi provado no deserto, e o Senhor dá uma ordem para eles que eles obedecessem os seus estatutos. Eles crescem na palavra do Senhor, dessem crédito e obedecessem. A palavra diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, andando sempre nos mandamentos do Senhor, buscando na palavra, confiando na palavra. Se o Senhor deu a sua palavra, Ele não é homem para mentir, Ele cumpre. Então, como nós vamos orar? Confiando na palavra, cobrando do Senhor. Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz se nós orarmos, se nós te buscarmos. A tua palavra diz se nós buscarmos a tua face, que tudo aquilo que nós pedirmos, o Senhor nos entregará. Então não tenha dúvida, tudo aquilo que você tem necessidade, continue orando, continue falando com o Senhor, continue trazendo a presença do Senhor. Não diga, já faz tanto tempo que eu oro, não diga, eu já cansei de orar, mas espera com confiança no Senhor. Ele trará a bênção, Ele, no momento certo, Ele entregará a bênção nas tuas mãos. Quantos creem nessa palavra? Se coloquem de pé. Fale com o Senhor nesta noite. O Senhor Jesus nos ensinou, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé. Se você disser ao monte, ele muda de lugar. Tenha fé. Ore com fé. Não ore se lamentando, mas ore confiante. Ora, porque o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Coloque nas mãos do Senhor. Confia em Deus. Ore, sem duvidar. Apresente ao Senhor sem dúvida. Porque aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, Deus pode. Deus pode todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos com o nosso olhar e já declaramos, mas isso não pode. Isso é impossível. Mas nós temos que ministrar ao nosso coração. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus. Não ore duvidando. Não ore achando que aquilo que você começou a pedir é impossível. Para Deus não há impossíveis. Deus traz as possibilidades. Deus muda situações. Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Peça ao Senhor crendo, confiando em Deus. Zacarias e Isabel, eles não desanimaram.
Eles poderiam dizer: já estamos de idade avançada, eu vou deixar o meu chamado, eu vou deixar o sacerdócio, acho que a igreja não precisa mais de mim. Não, eles continuaram, sempre orando, sempre clamando a Deus, sempre buscando na promessa. O anjo do Senhor vem e traz a bênção para eles. Eu creio que esta noite, o anjo do Senhor está nesse lugar, ele estará entregando nas suas mãos a bênção que você tem pedido. Aquilo que você, por algum momento, pensou: mas será que ainda Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer isso? Tudo que você pedir, o Senhor fará. Tudo que você buscar em Deus, confiando, não sendo como a onda do mar, que uma hora confia, outra hora duvida. Confia, continue confiando, continue apresentando ao Senhor, continue dizendo ao Senhor: tu podes, o Senhor pode, eu não posso, porque é algo que está além da minha capacidade, mas o Senhor pode. E apresente ao Senhor a sua necessidade, aquilo que você está clamando, aquilo que você está buscando. Nesta noite, temos certeza que o anjo do Senhor nesse lugar vai trazer as bênçãos nas tuas mãos. Não duvide, receba. Senhor meu Pai, desça a esse santo lugar nesta noite. Tu já ouviste a oração dos teus filhos, das tuas filhas. Tu sabes aquilo que eles estão clamando e buscando. Senhor, entrega nesta noite, Senhor. Dá a eles nesta noite. Derrama a bênção sobre a vida de cada um nesta noite. Responda as orações. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. E desde já te agradecemos, porque o Senhor sempre responde às nossas orações. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, por atender aos pedidos dos teus filhos nesse lugar. Somos gratos. Obrigado, Senhor. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Confia em Deus. Separe a tua oferta de amor.